Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu estou gravando esse vídeo aqui para fazer uma divulgação do meu trabalho. Eu sou professor de física e trabalho ministrando aulas particulares para alunos de cursos de engenharias e áreas relacionadas às engenharias também, tá? Eu vou resolver um trechinho desse mapa aqui com vocês para vocês conhecerem como que esse trabalho funciona, tá certo? E se vocês por acaso tiverem dificuldades aí tanto na resolução dos mapas quanto nas atividades de estudo, vocês podem fazer contato comigo, tá? O meu contato ele tá nessa imagem que vocês estão vendo. Eu vou deixar um link aqui também no descritivo do vídeo para vocês abrirem uma conversa no WhatsApp diretamente comigo, tá certo? Vai ser um prazer enorme poder ajudar vocês aí. Vamos lá, vamos iniciar. Bom, pessoal, nessa daqui então que seria a nossa primeira tarefa, né? Nós temos que fazer uma análise aqui de um circuito, tá? Que vai ligar aqui um extensômetro em uma ponte de Wheatstone, tá? Então tem todo o contexto aqui sobre esses sensores do tipo extensômetro, né? Mas a ideia central dele, pessoal, é que ele é um sensor que é utilizado geralmente para medir pressão, tá certo? Força, torque de uma máquina e tudo mais, tá? E ele é um sensor, pessoal, que ele funciona da seguinte maneira. Ele tem a resistência entre os terminais dele aqui, ó, tá? Variando em função de deformações mecânicas aqui que são aplicadas nesse sensor, tá? Então a ideia é que você pressione ele e essa pressão que você faz em cima dele provoca variações mecânicas nessas linhas que vocês estão vendo aqui, e com isso nós temos aqui variação de resistência, tá? E aí, pessoal, a gente costuma vir aqui fazer a associação aqui desse nosso sensor com um arranjo aqui de resistores, tá certo? Onde nós temos 3 resistências aqui que são conhecidas, tá? E a gente vem aqui e insere esse extensômetro aqui, ó, conforme essa figura que vocês estão vendo. Esse arranjo de resistores aqui, pessoal, junto com o extensômetro, nós chamamos ele de ponte de Wheatstone, tá? Então o esquema de funcionamento da ponte basicamente é o seguinte: a gente conhece o valor desses 3 resistores que estão aqui, tá certo? Aí a gente vem, coloca esse nosso extensômetro aqui e começa a fazer variações aqui de pressão em cima dele, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecendo, né? As grandezas aqui desse circuito, elas vão sendo modificadas, tá? Tensões e correntes e tudo mais. E isso aqui varia proporcionalmente com essa resistência que nós temos aqui, ó, tá? Então, esses valores aqui, tá certo? A gente consegue associar, de fato, ao valor de resistência que o nosso extensômetro está naquele momento. E aí, com esse valor de resistência, a gente consegue fazer um comparativo, né, no caso, com a pressão que está sendo exercida aqui, e aí a gente faz uma transformação, né, desses sinais que temos aqui variando no circuito, tá, para a grandeza que está sendo medida aqui por meio do nosso extensômetro. Então, é um circuito bastante conhecido, tá? Ele é usado não só para extensômetros, mas também para sensores de temperatura e uma série de outros sensores aí, beleza? Então a ideia inicial, pessoal, da primeira atividade aqui, que seria a atividade 1.1, né? Ele pediu para a gente considerar alguns valores que foram fornecidos aqui, ó, para as resistências R1, R2, R3 e também a resistência aqui do extensômetro, tá? Que estão descritos aqui. Pediu para a gente fazer uma alimentação da fonte aqui com 12 volts, tá? E nós temos aqui então que vir e calcular o valor da tensão entre os pontos C e D, que são esses pontos que estão aqui no circuito, ó, tá? Aplicando técnicas diferentes de análise, tá? Então, na primeira aqui seria para a gente aplicar equações de circuitos divisores de tensão e também de corrente. E depois nós vamos ter um item B ali, onde nós vamos ter que fazer análise nodal, tá? Que também é bem tranquilo, beleza? Pessoal, ó, só para a gente contextualizar rapidamente, né? Como é que eu faria para determinar aqui o valor dessa tensão no ponto C? O que seria essa tensão aqui no ponto C? Gente, nós vamos imaginar o seguinte, ó, imagina que eu viesse aqui, por exemplo, e conectasse um multímetro, tá? Na escala de medir tensão, onde a ponta positiva dele ficaria aqui, ó, nesse nosso ponto C, tá certo? E a ponta negativa eu colocaria ela aqui, ó, no ponto B, porque o ponto B é onde está o nosso potencial de referência, ou seja, o negativo da fonte, ó. Então aqui nós temos 0 volts, tá certo? Nossa referência aqui seria o ponto B. Então, gente, eu quero que vocês entendam o seguinte: se eu colocar o multímetro nessa posição, eu estou medindo, na verdade, o valor da tensão que eu tenho em R3, tá? E o multímetro ele vai fazer um comparativo, pessoal, da tensão que eu tenho aqui, ó, no ponto C, menos a tensão que eu tenho no potencial de referência, ou seja, a tensão do ponto C menos 0. Então, assim, pessoal, se eu medir a tensão aqui, ó, em cima do R3, na verdade eu estou medindo o valor da tensão VC, tá certo? Que é uma das que a gente precisa encontrar, tá? E o mesmo raciocínio ele pode ser aplicado aqui para a tensão no ponto D, pessoal. Ó, se eu colocasse o multímetro aqui no ponto D, tá? E a outra ponta aqui, ó, no potencial de referência, beleza? Eu consigo medir o valor da tensão que está em cima aqui do nosso extensômetro. Mas, ao mesmo tempo, como eu estou comparando ela com 0 volts aqui, ó, que é o potencial de referência, tá? Aí eu acabo medindo o valor da tensão aqui no ponto D. Tá certo, pessoal?
Então, só para ficar claro, a nossa referência tem que ser colocada aqui, tá? Porque se, por exemplo, eu colocasse o nosso multímetro aqui ó, em A e em C, o valor que ele mediria seria que o valor da tensão em R1. Então, o meu multímetro iria entender que eu estou fazendo a tensão no ponto A menos a tensão no ponto C, certo? E isso não me daria necessariamente o valor da tensão que eu quero aqui, ó, beleza? Então, nós vamos comparar a tensão do ponto C com 0 aqui nesse ponto, tá? Gente, uma situação que eu acharia bem interessante, bem fácil para resolver o problema, seria o seguinte, ó, preciso que vocês percebam que o ponto A aqui ele está ligado no positivo da fonte, que é 12 volts, não é isso? E o nosso ponto B ele está ligado em 0 volts, ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu estou marcando uma linha pontilhada aqui, eu teria um circuito simétrico, ó. Do lado de cá eu teria duas resistências em série, do lado de cá eu teria duas resistências em série, elas estão ligadas na mesma fonte, né? Então, para facilitar essa nossa análise, uma ideia interessante aqui seria dividir esse circuito em duas partes, tá? Um circuito que tem apenas o nosso R1 e o R3, para a gente poder analisar, beleza? E um circuito que tem apenas o R2 e o nosso RSG aqui, para a gente poder analisar também. E aí fica mais fácil, tá certo? Então, ó, eu vou utilizar essa técnica aqui para resolver pelos divisores de tensão, já que eu não preciso calcular correntes e mais nada, né? Então, ó, eu só fiz uma representação de como que seria o primeiro circuito, ó, tá certo? Com a fonte de 12, o nosso potencial de referência aqui, que é o negativo, e eu ficaria com o R1 e o R3 aqui ligados em série. Ó, eu preciso calcular o valor dessa tensão VC. Eu tenho um circuito 2 aqui, que seria a mesma coisa aqui, beleza? Ó, ligado nos 12 volts, eu tenho aqui o meu R2 e a resistência do extensômetro aqui, dois resistores ligados em série, eu preciso calcular o valor do nosso RD aqui, tá? Então, pessoal, lembrando, o que eu preciso fazer, então, na verdade, é calcular a tensão em cima do resistor R3, beleza? E isso vai me dar o valor de VC aqui, ó, já, tá? Então, como é que nós vamos aplicar a equação do divisor de tensão aqui, pessoal, para a gente encontrar o valor de VC, que é a mesma tensão do nosso VR3, tá? Pessoal, a equação do divisor de tensão é bastante simples. A gente pega o resistor de interesse, ó, que é o nosso R3, tá? E divide aqui pela somatória dos dois que estão em série, ó, que seria R1 mais o nosso R3, tá? E isso aqui a gente vem e multiplica pela fonte de tensão que a gente tem, ó, vezes o valor de V. É bem tranquilo, tá? Então pego o resistor de interesse e coloco em cima, beleza? Embaixo seria a associação em série que multiplica o valor de tensão da fonte. Ah, vamos supor que eu quisesse o valor da tensão em R1. Pessoal, como é que ficaria essa equação aqui, tá? Bom, se eu quisesse o valor da tensão em R1, não seria mais VC aqui, tá, gente? Mas tudo bem, seria só eu substituir o R1 aqui em cima e eu calcularia o valor da tensão que eu tenho no R1 aqui. É bem tranquilo, tá? Aplicando o mesmo raciocínio desse lado aqui, ó, nós vamos calcular então o valor de VD, beleza? O VD é a tensão em cima do nosso extensômetro aqui, ó, beleza? Que é a tensão em cima do nosso RSG aqui, tá certo? Então vamos lá, pessoal, eu vou pegar o valor do RSG que foi fornecido e a gente vai dividir pelo R2 mais o RSG, isso aqui multiplicado pela fonte de tensão que alimenta eles, tá certo? Então agora é só a substituição de valores, ó. Por exemplo, o nosso VC, tá, vai ser igual R3, pessoal, nesse caso aqui vai ser 6K, tá certo? Dividido aqui pelo R1, que é 4K, mais o R3, que é 6K. Isso aqui que multiplica a nossa fonte de tensão, que é 12, tá? Aproveitando aqui, nós já vamos fazer o VD. O VD, ele vai ser, então, o RSG, ó, que é 5K, sobre aqui, ó, o R2, que é 7,5K, mais 5K, beleza? Tudo isso que multiplica a nossa fonte de tensão aqui, que é 12, tá certo? Pessoal, então aqui nesse caso, ó, eu tenho, tá certo? Eu vou ter aqui 6K do lado de cima, e isso aqui dividido por 10K aqui do lado de baixo, tá? Que multiplica 12, tá certo? A gente pode vir aqui simplificar esse K com esse K, beleza, pessoal? Então nós vamos ter aqui basicamente 6 dividido por 10 que multiplica 12, tá? A minha tensão VC aqui, pessoal, ela deu, se a gente fizer esse cálculo aqui, 7,2 volts aqui, ó. Essa daqui é a nossa VC calculada, então, por divisor de tensão. Para o nosso VD, pessoal, nós vamos ter a mesma situação aqui, né? Nós vamos ter 5K dividido aqui, ó, 7,5 mais 5 daria 12,5K também. Tudo isso vezes 12, beleza? Eu vou simplificar esses Ks aqui, tá? Nós temos K em cima e K do lado de baixo. E aí o meu VD, né, que seria a tensão no ponto D ali, se vocês fizerem esse cálculo, 5 dividido por 12,5 e vezes 12 aí deu
4,8 volts aqui, ó. Beleza? Então, calculados aí o valor de VC e o valor de VD aqui por divisor de tensão, tá? E aí, pessoal, tá pronto isso aqui, né? Nós encontramos o valor de VC e o valor de VD. Bom, beleza, o valor de VC e o valor de VD a gente encontrou, tá certo? Mas o exercício ainda não tá completinho não, tá? Eu queria que vocês percebessem o seguinte, ó. O que ele quer aqui é que a gente calcule a tensão entre os pontos C e D, beleza? E, pessoal, essa tensão entre os pontos C e D é como se eu viesse aqui e colocasse um multímetro aqui, ó, no meu ponto... Opa, peraí que eu fiz aqui. Vamos lá, aqui, ó, no meu ponto C, beleza? E aqui no meu ponto D, ó, tá certo? Então, pessoal, para calcular essa tensão entre os pontos C e D, ou seja, VCD, tá certo? Nós vamos ter que ainda fazer mais uma continha, que é uma diferença de potencial, basicamente, tá? Então, o que o multímetro mediria seria o ponto de maior potencial menos o ponto de menor potencial. Nesse caso aqui seria o valor de VC menos o valor de VD, beleza? E a gente faz esses cálculos aqui e aí sim o nosso exercício ele fica completo, ó, bem tranquilo, tá? Então vamos lá, o valor do nosso VCD aqui, gente, só para finalizar mesmo, tá? É o valor de VC menos o valor de VD, tá? Então, nosso VCD, que é o maior potencial, né, vai ser 7,2 menos esses 4,8 aqui, ó, tá certo? Então, se vocês calcularem aí esse nosso VCD, pessoal, 7,2 menos 4,8 aí dá exatamente 2,4 volts, ó, tá certo? E agora sim ele fica aqui resolvido, beleza? Então não basta somente a gente calcular o VC e o VD, tá, pessoal? Tem que calcular a diferença de potencial entre eles aqui, tá certo? Então esse daqui seria aí efetivamente o resultado aí, tá, do nosso VCD, utilizando aqui divisor de tensão, beleza? Então agora nós vamos fazer o circuito aí por divisor de corrente, conforme foi pedido ali no enunciado, tá?